Seguinte, pós-jogo já aconteceu, análise pocket, etc. Não desci hoje para a coletiva do Diniz. Preferi ficar na zona mista, onde a gente teria muito mais informações de possibilidade de falar com os jogadores, porque de fato hoje seria uma zona mista, né? A gente teria todos os jogadores passando, alguns falando, a maioria falou, e alguns falaram de maneira quase que exclusiva com a gente do Raiz Tricolor, porque como estava todo mundo junto de um lado, a gente ficou lá do outro lado e conseguiu fazer algumas perguntas quase que exclusivas, como pro Lima e também pro Lelê. Vou pedir pra você deixar um like aqui embaixo, pra você se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, tô aqui direto do Maracanã, ó. Ali atrás tá o Vitor Lessa gravando também. Mas antes de abrir, mostrar e botar uma passar todas as entrevistas, falar rapidinho sobre Marcelo. Informação importante passada pela assessoria do Fluminense, de que Marcelo ele foi substituído. A princípio não foi nada, ele não sentiu lesão, nada não. Ele sentiu um desconforto, sentiu ali um músculo da perna dando uma fisgadinha, e ele já falou com o Diniz deu um toque nele, falou alguma coisa, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, e logo depois ele já sai mesmo e prefere não arriscar. Então por isso o Marcelo foi substituído na partida. A princípio ele vai ser reavaliado para ver se tem alguma lesão, se tá com a possibilidade de ter lesão ainda, né? Às vezes está perto de estourar, e ele foi substituído por causa disso. E é claro, não custa a gente lembrar, né? Caio Paulista contra o Palmeiras em 2020. Em 2021, Caio Paulista está jogando muito bem, sente uma fisgadinha, o atendimento entra, ele quer continuar, ele vai dar um outro chute, estoura de vez, enfim, vem uma lesão grau 2 ou grau 3, se eu não me engano, ele fica fora mais de um mês porque não tinha saído. Enfim, toda a precaução ela é bem-vinda nesse caso, ainda mais com o Marcelo, com um jogador importante de uma posição importante que deu a segurança na lateral esquerda que a gente precisava. Bem, vamos às entrevistas. Tem Lima falando sobre talvez ter surpreendido pelo time adversário. Que posição que o Lima é? O Lima jogou em que posição? Tem Lelê, falando também com a gente, falando até de seleção brasileira, lembrando um pouquinho o tempo que ele tinha como torcedor também, falando sobre o Fluminense de 2008, enfim, as lembranças que ele tem disso. Além do mais, tem outros jogadores também, Gabriel Pirani, Alexander, também passaram para falar com a gente na zona mista, beleza? Vou botar as entrevistas aí em sequência, deixa o like e vai conferindo aí todas as perguntas, as entrevistas também que a gente botou e conseguiu falar com a galera, beleza? Amanhã, eu com calma, vou também fazer um react da coletiva do Fernando Diniz, pra gente poder dar uma olhada no que o treinador falou lá na área de coletiva, beleza? Tamo junto, fica aí com as entrevistas. Não esquece do like não, dá bastante trabalho fazer os vídeos. Valeu! Lima. Cara, primeiro parabéns pela vitória, pela atuação. Falar um pouquinho sobre a questão do seu posicionamento hoje. Você lá no Ceará, você acabou se destacando jogando como ponta, já jogou como volante, como meia. O que o Diniz pediu ali no início do jogo e depois com a saída do Marcelo mudou muita coisa ali dentro do jogo também pra você? Eu comecei de extremo, né, pelo lado, mas movimentando bastante. E logo com a saída com o Marcelo ele me recuou um pouco para segundo volante, então não tem problema algum, né? Já falei para ele que joga nessas posições e optou por colocar o John e aí acabei indo para segundo volante. O Strong surpreendeu um pouco vocês no segundo tempo? Vocês conversaram sobre isso no vestiário? A gente já sabia, né, que ia ser um jogo difícil, né? Joguei contra eles ano passado, praticamente as mesmas peças. E não tem jogo fácil, né, Libertadores, né? Fizemos um gol, a gente buscou o outro, e a gente viu que a gente finalizou bastante, sempre eles bloqueando, mas enfim, o importante foi a vitória. Show! Parece que isso já está algo bem definido, que você pode esperar fazer muito isso durante a temporada. Como que você assimila e fazer essas mudanças táticas pessoais em você no meio do jogo, de um jogo para outro? Como é que está essa sua assimilação? Você treina nas duas posições durante a semana? Sim, ele vai testando, ele vai sempre mudando nós dois para quando precisar, e eu procuro assimilar o mais rápido possível. O que ele me pede, em meio ele pede para mim ficar mais na frente, pede para mim participar do jogo, e na lateral ele pede para eu cobrir ali bastante, ajudar ali na parte defensiva também. Eu procuro, cara, ir bem, o importante é estar ajudando o Fluminense e estar tendo uma boa partida e boa evolução. Boa noite. Diz pra mim como é que foi o jogo hoje contra o Davidson Maza. É um jogo difícil, a gente tentou ampliar o placar o tempo todo, infelizmente não conseguimos, mas fizemos tudo que nós podíamos fazer, não demos chance ao adversário, isso é o mais importante, e 6 pontos, estamos bem na tabela e é manter assim. Pouco tempo atrás, como é que foi pra você ouvir a torcida do Fluminense, que hoje esteve em massa no Maracanã, gritando seu nome, pedindo você no jogo? Cara, eu fico muito feliz, né?
por todo esse apoio da torcida, por todo esse acolhimento. Eu fui um dos que gritavam antigamente, gritava muito na torcida, pedindo jogadores. E hoje eu estou escutando a torcida gritar o meu nome, pedindo para que eu possa entrar em campo. Eu fico muito feliz e vou sempre estar buscando dar a resposta para ele dentro de campo e me doando ao máximo e fazendo o meu melhor. Libertadores é diferente? Cara, é bem diferente, né? O jogo é meio mais pegado, mas nosso time está bem concentrado e bem focado para buscar o título. Até pouco tempo você estava no Volta Redonda, esteve em times menores e hoje você estreando numa Libertadores. Queria não falar com o Lelê, mas o Leanderson, né, que é como você se chama de fato. O Leanderson passava isso na cabeça e como foi transformar isso em sonho e realidade hoje dentro de campo? E o que você diria pro Leanderson mais novo que lutava e hoje está aqui jogando essa partida? Cara, fico muito feliz, né? Foi bem difícil. Como eu disse, eu desisti do futebol. Eu sempre busquei, sempre tive um sonho de ser um jogador profissional. Há pouco tempo atrás eu tinha desistido, né? Voltei em um clube bem menor de 5ª divisão carioca. Pude ser contratado pelo Maricá, que disputa a 2ª divisão do carioca também, depois pelo Volta Redonda. Foi um clube que eu me identifiquei bastante, me acolheu bastante, fez de tudo para que eu pudesse dar o meu melhor, pudesse tirar o melhor. E hoje eu no Fluminense eu olho para trás e vi que valeu a pena todo o esforço, mesmo eu tendo desistido, mas valeu muito a pena eu ter voltado e hoje eu estou aí podendo jogar Libertadores, Brasileirão. Se Deus quiser eu vou disputar grandes competições também, até um sonho, né, de criança, seleção brasileira, mas hoje somente bem focado no Fluminense para conquistar todos os títulos pelo clube. Você, como você falou, você estava jogando no Maricá, jogou no Profute lá em Itaboraí e no Volta Redonda, então a gente acabou, eu fui dar uma olhada no seu Instagram antigamente e achar alguns lances seus, e aí eu vi muito lance seu jogando aberto na ponta, puxando contra-ataque em velocidade, mas vi jogadas também centralizadas, fazendo gol, e a gente já viu o Diniz tanto te utilizando um pouquinho mais centralizado, mas mais vezes até jogando em velocidade, essa explosão que você tem. Onde você se sente mais à vontade? Eu imagino que você vai responder que é onde o Diniz te colocar, você quer jogar, mas aonde você acha que combina mais com o seu jeito de jogar futebol? Cara, eu sempre joguei, né, joguei aberto, sempre joguei centralizado nas 3 posições na frente. Creio eu que hoje eu tenho a capacidade de estar jogando nas 3 posições, porém nos últimos clubes eu joguei centralizado, mas também teve jogos que eu joguei aberto, então hoje a opção do Diniz, onde ele me colocar, eu vou dar o meu melhor e vou buscar sempre desempenhar o meu melhor dentro de campo para que eu possa dar a resposta para ele. Lelê, você tem 25 anos. Aonde o jovem de 10 anos estava quando o Fluminense jogou aquela final de 2008 aqui no Maracanã, com torcida lotada e acabou não sendo campeão? Cara, esse dia eu estava em casa assistindo pela televisão com a minha família, torcendo bastante. Não foi possível o título, né? Mas aquele dia eu fiquei bem feliz assistindo o jogo. Não foi o que esperávamos, né, no final, esperávamos o título, mas temos a chance esse ano de buscar e eu podendo estar ajudando. Eu fico muito feliz e, se Deus quiser, eu vou ajudar bastante e para que o Fluminense possa conseguir esse título aí. A ultimazinha só, o Lelê seria titular naquele time de 2008? Cara, não posso, hoje posso dizer, né, que sim, que nem que não, mas aquele time era uma máquina, grandes ídolos. Então eu torci bastante, naquele dia eu era torcedor, então eu não tem como eu dar uma resposta fixa. Você tinha 10 anos. Você tinha 10 anos, ia ser titular. Exatamente, então eu fico muito feliz por ter acompanhado e hoje podendo estar jogando pelo Fluminense.
O que você acha que faltou para o Fluminense ampliar o placar? Eu acredito que eles foram o mérito também para o The Strongest, porque eles fecharam muito bem na área, as finalizações todas estavam sendo bloqueadas. A gente conversou até no vestiário, no intervalo, para tentar, às vezes, conseguir dominar a bola na área, mas tinha muita gente deles, né, dentro da área. Aí tentamos chegar com surpresa, consegui chegar bem ali, cabeceei a bola na trave, né, mas também estava impedida, mas tinha que surpreender, tinha que chegar de trás, fazer algum elemento de surpresa para fazer o gol. Mas como eu disse, o importante foi a gente conseguir esses 3 pontos aí pra gente se manter na liderança. Samuel, uma dúvida só. O início do segundo tempo, você falou que vocês conversaram no intervalo. O início do segundo tempo, eles voltaram muito em cima, pressionando demais. Isso de alguma maneira surpreendeu vocês? E o que foi a orientação do Diniz ali pra poder dar uma desafogada ali naquele início do segundo tempo? Eu achei que a gente acabou descendo as linhas, né? E não era o momento de descer as linhas no início do segundo tempo. A gente estava tentando se achar um pouco ali na marcação, até porque eles vieram, né, para cima em busca do empate. E eu acho que um pouquinho que a gente deu nessa falha foi a gente descer muitas linhas e não sair rápido para marcar. Então a gente acabou recebendo essa pressão do The Strongest, mas também foi bom a gente, né, a linha de 4, mais o volante e o Cano e o Ganso, que vem lá da frente, conseguiu marcar muito bem, né? A gente conseguiu depois desse, acho que foi 5 ou 10 minutos do primeiro tempo, a gente conseguiu controlar o jogo, partimos para cima, né? Mas infelizmente não fizemos mais gol, mas o bom é que a gente conseguiu essa vitória. Samuel, você já... De alguma maneira, o início do segundo tempo, eles voltaram meio que de uma maneira bem diferente do que foi o primeiro tempo, aqueles 10, 15 minutos aí que eles pressionaram. Isso surpreendeu vocês e por isso que acho que vocês seguraram um pouco ali, acalmaram com a bola no pé para depois voltar a fazer aquela blitz que quase rendeu outro gol? Acho que a gente talvez não esperava que eles fossem sair, né, para jogar, até porque quando a gente fez, né, na primeira etapa foi praticamente a nossa equipe inteira ali atacando. Mas como eu falei, o importante foi, apesar desses 10 minutos aí da segunda etapa, a gente soube defender, soube passar tranquilidade para a equipe para depois voltar a atacar novamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse início de Libertadores, são 6 pontos, o Fluminense é o líder isolado do grupo agora, depois da vitória de hoje, era mais ou menos como vocês esperavam, né? E o principal rival, que talvez fosse o River Plate, perdeu o primeiro jogo, ainda joga agora de novo. Como é que vocês estão vendo esse início para vocês? Parece perfeito. Não mostra que não tem jogo fácil, né? Mas a gente fez o nosso dever de casa, garantindo os 3 pontos, agora tem o próximo jogo contra o River, a gente vai ter que vencer. A primeira rodada também a gente fez uma estreia importantíssima, que foi vencendo fora de casa, isso num grupo como o nosso é importante para a nossa classificação. Assim segue os próximos jogos também. Claro que para um time com um elenco tão bom quanto o do Fluminense, todas as competições vocês vão entrar para buscar os títulos. Mas a torcida do Fluminense pode ser jogo do Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, sempre termina cantando a mesma coisa. Vamos ganhar a Taça Libertadores. Quero saber do grupo, da comissão técnica, qual o trato de vocês com a competição? Tem uma prioridade maior, é uma obsessão maior como é para a torcida também? Nossa obsessão é o trabalho de todo dia a dia e melhorar sempre, né? Hoje mais uma partida que a gente aprendeu muito, né? E, cara, como eu falei, com o Diniz ele está intenso todo dia, não tem moleza e a gente trabalha para poder, quem sabe, ganhar todas as competições.